partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Orçamento 2017 proposto pelo governo do estado, a Assembleia Legislativa é igual ao de 2016. Amazonas lidera ranking nacional de violência contra idosos. Servidores federais devem ter salários reajustados até o final do ano. 422 milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes. Maduro prorroga pela quinta vez estado de exceção na Venezuela. Donald Trump assusta. Presidente eleito dos Estados Unidos confirma muro na fronteira com o México e diz que deportará 3 milhões de imigrantes. Seleção brasileira chega a Lima para o jogo de amanhã contra o Peru. Hulk supera Neymar e é o brasileiro mais bem pago do futebol mundial. Durante bebedeira em Urucará, professor morre com faca cravada no pescoço. Em tentativa de assalto a ônibus, motorista é morto no Zumbi. Mulher é degolada e o marido é suspeito do crime. Rapaz de 18 anos é executado quando voltava de balada no loteamento Buriti. Violência no Novo Aleixo. Em perseguição a carro, motoqueiros fantasmas matam um e deixam outro homem ferido. Outro foi morto quando fazia compras em mercadinho. Desconhecido é estrangulado e baleado no Tarumã. O Jornal da Manhã começa agora. 5h46. Previsão do tempo. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que o tempo hoje em Manaus será períodos curtos de sol e intercalados com período de nuvens. O Clima Tempo diz que a probabilidade de chover 5 milímetros é de 60%. A temperatura, que é de 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 36 graus. A umidade do ar está em 80%. Os ventos estão calmos, com velocidade de 5 km/h. Segunda-feira, 14 de novembro, é o 319º dia do ano. Faltam 47 dias para acabar 2016. É dia de São Serapião. Comemoramos o Dia Nacional da Alfabetização, Dia do Bandeirante e o Dia Mundial do Diabetes. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1889. Marechal Deodoro, sobre boato de prisão, é deflagrado um golpe republicano. 1930. Decreto criava o Ministério da Educação e da Saúde Pública. 1921, morre a princesa Isabel, sucessora de Dom Pedro II, que assinou o decreto do fim da escravidão. 1821, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é elevada à categoria de cidade por Dom Pedro I. 1924, Sacadura Cabral, o primeiro a fazer a travessia aérea do Atlântico Sul, junto com Caco Coutinho, desaparece no Mar do Norte. 2013, maioria no STF vota pela execução imediata das prisões dos mensaleiros condenados em uma sessão de 7 horas de duração. Agora 5h48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Eu começo perguntando ao Alberto Peregrini como é que está o transporte coletivo nesse instante. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia. Paulo Guerra e a nossa equipe de reportagem da difusora do Jornal da Manhã, bem em frente à empresa Global Green. Paulo Guerra e ouvintes, a empresa parou. Os trabalhadores estão de braços cruzados nesse momento aqui na frente da empresa. Paulo, o Jornal da Manhã está ao vivo, está no local acompanhando toda essa situação ali, motoristas e cobradores parados devido, eles cobram a questão da violência. Daqui a pouquinho, Paulo, a gente tem que atravessar a rua ainda, a gente chegou aqui em cima da hora, teve que deslocar o IML, daqui a pouquinho a gente vai chegar junto lá com eles para sabermos realmente o principal motivo dessa paralisação, Paulo. Durante essa nossa conversa ainda, vamos tentar chegar lá pertinho deles. Pois é, Peregrini, a motivação dessa paralisação pode ser pelo fato de um motorista ter sido morto durante uma tentativa de assalto no Zumbi ontem à noite, uma manifestação enorme em frente ao pronto-socorro, e muita confusão aconteceu durante a noite, né, Peregrini?
É verdade, Paulo, muita confusão aconteceu ontem. Nós estivemos, Paulo, ainda lá bem na frente do Conjunto Castanheira, na Alameda Cosme Ferreira. Era a noite de ontem, Paulo, quando nós passávamos pelo local, quando covardemente um motorista foi assassinado na mão de bandidos. A cobradora também saiu gravemente ferida. Os bandidos foram pegos pela população, apanharam muito, foram levados ao pronto-socorro João Lúcio. Quando souberam da morte do motorista, os trabalhadores da Global foram para o João Lúcio, fizeram uma manifestação, houve a presença da polícia. Paulo Guerra, foi uma coisa bastante agitada, muito movimentada, e já era esperada essa paralisação. Lembro que ainda há pouco, Paulo, nossa primeira conversa, por volta de 4 horas da manhã, você me orientava para vir para cá, para Global, e assim nós o fizemos e não deu outra. A empresa paralisou, tem um ônibus atravessado bem na área da saída, os trabalhadores de braços cruzados, nenhum carro está nas ruas da Global até o presente momento. O que saiu, Paulo, um pouco mais cedo, estão recolhendo nesse momento. A Global fica bem ao lado do Terminal 5, terminal cheio de passageiros à espera de um coletivo que não vai vir. Milhares de pessoas prejudicadas com a falta do transporte coletivo por esta área, pelas áreas cobertas pela Global Clean, mas é justificável, já que os motoristas de ônibus vivem em dias de pânico com constantes assaltos a coletivos em Manaus, culminando com mortes, como aconteceu ontem à noite, não é, Peregrine? É verdade, Paulo. Ontem foi uma questão assim bem violenta mesmo, uma coisa triste, nós podemos colocar dessa forma. A população, trabalhadores, as pessoas que passavam pela rua agrediram esses bandidos que continuam internados no pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra. Há perigo deles sobreviverem, Peregrine? Pois é, Paulo, eu espero que não. Os bandidos estão aí no bico do urubu, são 2, Paulo, apanharam, mas apanharam muito. A população não está mais aguentando esse tipo de situação. Ontem a movimentação na Alameda Cosme Ferreira, bem ali na entrada, Paulo, do Conjunto Castanheira, a área que você conhece muito bem, inclusive, foi logo ali naquela entrada em frente ao SPA, quando os bandidos anunciaram assalto, furaram a cobradora, mataram o motorista do ônibus da empresa Global, como já dissemos, linha 093, o motorista foi esfaqueado e morto, infelizmente, por bandidos à noite de ontem. Paulo, nesse momento, chega mais 2 coletivos e eles estão aqui já retornando à empresa, ou seja, o pouco que tinha já começam a recolher. Polícia Militar aqui também com 4 viaturas, os trabalhadores por aqui, Paulo, é bom dizer que todo mundo aqui no Jornal da Manhã, é bom que se diga, a difusora primeira a chegar no local. Bom dia aos trabalhadores. Paulo Guerra, o Jornal da Manhã aqui ao vivo, conversando com os trabalhadores. Meu amigo, por que parou? A gente está reivindicando o direito aí do nosso colega que teve o acidente lá fatal, né? E uma coisa bem clara a gente quer deixar para a população, que aqui ninguém gostaria de pegar falta da empresa. Mas hoje nenhum motorista vai pegar em volante. Que fique todo mundo na falta. Se a empresa der falta na gente, eles estão acobertando bandido também. Então a gente não vai sair. Como é que está a frequência de assalto com vocês? Rapaz, é constante, não tem segurança, não tem hora, é qualquer momento. E o que a gente fica mais revoltado é porque esses carros tudo tem câmera, e essas câmeras não é jogado para a secretaria de nada, que essa nossa segurança aqui é uma merda, desculpa a palavra. Tá bom, desculpa aí, meu amigo, tá aí, os trabalhadores revoltados. Paulo Guerra, alguma previsão para voltar a trabalhar? Não tem previsão, daqui todo mundo vai pro velório, Tá certo, então tá aí, Paulo Guerra, a revolta dos trabalhadores estão por aqui, todo mundo já estão aqui na área. O motorista foi assassinado, o cobrador foi também gravemente ferido. Já está aqui os colegas da Rede Amazônica também, da Crítica. Deixa eu dar um abraço aqui especial ao meu amigo Márcio também, da nossa co-irmã Rádio A Crítica, sempre nas madrugadas aí com a gente e acompanhando aqui toda essa movimentação aqui na frente da Global. Paulo Guerra, movimentação muito intensa e, como eles mesmos disseram, não tem hora para voltarem a trabalhar. E a empresa Global, Paulo, ela cobre toda a zona leste da cidade, a segunda maior zona da cidade. Então, quem for sair de ônibus hoje
da Zona Leste para qualquer lugar de Manaus, não vai ter como se deslocar. Portanto, o clima bastante tenso lá na Global Clean depois do assassinato desse motorista e os bandidos ainda causando ferimentos à cobradora. E, felizmente, os bandidos foram presos, espancados pela população. Eles estão aonde em Pelegrini? Para o João Lúcio, Paulo, foram depois de uma sessão de espancamento por parte de populares, esses bandidos foram levados ao pronto-socorro João Lúcio, e eu ainda não tenho, Paulo, a situação, eu não tenho como é que está o estado de saúde desses dois bandidos, mas pelo que nós assistimos em vídeo, pelo que eu vi, inclusive lá no local, estava de passagem quando vi a situação, com certeza o estado deles não é dos melhores. Nesse momento chega também, Paulo Guerra, uma viatura da Rocan, chegando aqui ao local, agora somando-se 4 viaturas à frente da empresa Global. Você tem a identidade do motorista aí, não é? Já, Paulo, nós já temos sim, eu tenho nas minhas anotações dentro da nossa viatura, do nosso carro de reportagem, daqui a pouquinho nós vamos trazer. O primeiro nome dele é Feitosa, Paulo Guerra, conhecido lá muito conhecido, Feitosa, daqui a pouco a gente traz sobrenome e idade, mas o primeiro nome ainda lembro, é o Feitosa, e daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações do nome e da idade desse motorista que infelizmente acabou morrendo na mão dos bandidos à noite de ontem. Pelegrini, a Global Clean cobre que linhas? Paulo Guerra, ela cobre toda a zona leste da cidade, vamos dizer assim que são dezenas de linhas. Cada bairro da zona leste da cidade corresponde a uma linha chamada coletora. Por exemplo, o Puraquequara é o 93, a Grande Vitória o 88, Zumbi dos Palmares 81 e 82 e assim sucessivamente. Esses ônibus menores levam até o Terminal 5. A partir do Terminal 5, para o centro da cidade, aí já são as patas-chocas, 670, 600, 671, 672 e assim sucessivamente. Alberto Pelegrini, com detalhes sobre a cobertura da Global Clean nos bairros da cidade. Alberto, vamos aguardar mais informações, daqui a pouco você retorna. Muito bem, Paulo Guerra, nós vamos continuar acompanhando toda essa situação, vamos dar uma chegadinha também agora no pronto-socorro João Lúcio, sabermos o panorama da noite e madrugada e de como estão esses bandidos que estão lá ainda internados no pronto-socorro João Lúcio. Vamos aguardar, Pelegrini, e teremos muito tempo hoje para que você possa informar aos ouvintes do Jornal da Manhã, os ouvintes da Rádio Difusora sobre os acontecimentos policiais e principalmente sobre o assassinato deste motorista vítima de um assalto a noite passada. 5h57. A Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado decretaram um ponto facultativo hoje, em virtude do feriado da Proclamação da República, comemorado amanhã. Os serviços administrativos voltam a funcionar normalmente na quarta-feira. Os pronto-socorros permanecem com atendimento. As unidades básicas de saúde, as UBSs, as policlínicas, os centros de especialidades odontológicas, os laboratórios, farmácias gratuitas e centro de atenção psicossocial terão as atividades suspensas neste feriado e ponto facultativo. Mas é bom lembrar que o comércio, assim como os bancos, funcionam normalmente nesta segunda-feira. Pague sua conta. Para marcar a integração entre os órgãos de segurança pública do Amazonas e a população amazonense e o encerramento da Semana Integrada, em alusão aos 3 anos da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, foi realizada na manhã de ontem a 4ª edição da Caminhada da Integração na área da Ponta Negra. Com um percurso de mais de 4 quilômetros, a atividade contou com agentes ligados aos órgãos de segurança do Estado e com a população. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Rio Norte. Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamã FM, Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Banho eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de
Clube São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista, bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. 6h03 em Manaus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru fora da lista de visitantes e turistas em feriados prolongados. A estatística divulgada por alguns noticiosos que Manacapuru estaria na lista dos municípios mais visitados por visitantes que deixam a capital Manaus em feriados prolongados não tem correspondido muito com nossa realidade nos últimos tempos. No comércio, na rede hoteleira, bares e restaurantes, a realidade é uma outra muito diferente. Assim dizem os donos desses estabelecimentos, já que o resultado nas vendas caiu consideravelmente. O motivo pode ser a crise, mas o que mais se reclama é a sujeira na cidade, com lixo espalhado por todos os cantos, ruas esburacadas e um número altíssimo de roubos e assaltos. A administração municipal perdeu totalmente o controle administrativo e o resultado é essa calamidade. Uma cidade fantasma de visitantes que até pouco tempo lotava a cidade, gastando, deixando lucros e uma movimentação intensa. Os manauaras podem até deixar Manaus via Ponte Rio Negro, mas seu destino não tem sido Manacapuru. A maioria rumo a municípios como Iranduba ou Novo Airão, além dos balneários localizados às margens das estradas que oferecem lazer e estadia com alguma segurança. Para variar, Paulo, com uma administração em declínio e uma secretaria de turismo fraquíssima, Manacapuru este ano ficou fora do mapa turístico brasileiro estabelecido pelo Ministério do Turismo. Uma preocupação a mais para a nova administração, que a partir de janeiro terá que trabalhar muito para restabelecer o turismo, o qual comprovadamente nas últimas décadas tem se destacado como uma das mais importantes atividades econômicas em todo o mundo. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. Agora 6h04. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região publicou no Diário Oficial da União o edital de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico judiciários. Conforme o edital, o concurso será executado pela Fundação Carlos Chagas e estará com inscrições abertas das 10 horas do dia 17 de novembro às 14 horas do dia 12 de dezembro de 2016, no horário de Brasília, exclusivamente via internet no endereço www.concursosfcc.com.br. O Instituto Federal do Amazonas divulgou o edital para o processo seletivo 2017/1 destinado aos campos do interior. São oferecidas 1.900 vagas para os cursos técnicos, sendo 1.100 para a modalidade integrado e 800 vagas para o subsequente nas cidades de Coari, Itacoatiara, apenas integrado, Humaitá, Lábrea, Manacapuru, Maués, também apenas integrado, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas de hoje até o dia 29, exclusivamente nesse site. www.ifam.edu.br. Os candidatos que não possuem acesso à internet deverão ir até o campus da sua cidade no horário de 8 às 12 e de 14 às 17 horas. 721 candidatos, o que corresponde a 72,8% do número de inscritos, realizaram as provas do processo seletivo de estagiário do Tribunal de Contas do Estado, TCAM, na tarde deste domingo, na sede da Escola Superior de Tecnologia, antiga UTAM. O número de faltosos chegou 269, ou 27,2% de abstenções, 126 somente de direito. A previsão para a divulgação do resultado final é no dia 13 de dezembro. Os 21 aprovados já iniciam as atividades em janeiro de 2017. 6h06 em Manaus. Em sua participação na Conferência Mundial do Clima, o COP22, que acontece no Marrocos, o governo do Amazonas lançou no sábado a primeira plataforma online de comercialização de ativos ambientais da Amazônia. A iniciativa permitirá um registro de projetos de redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, uma plataforma de cotas de reserva ambiental e um cálculo do auxílio ao desenvolvimento de cadastro ambiental rural, o CAR,
para proprietários rurais. Batizada de Plataforma de Sistema de Registro de Serviços Ambientais do Amazonas, o sistema foi lançado em parceria com a Fundação Amazonas Sustentável e o Instituto Beber-Rio. Esta será a primeira vez que as compensações de emissões feitas com base no RED mais a Amazônia serão registradas em uma plataforma pública. O Amazonas liderou o ranking nacional de denúncias de violência contra idosos por habitante no primeiro semestre deste ano. As queixas deste tipo de violência triplicaram nos últimos 5 anos no estado. Em 2016, os relatos de violação pelo Disque 100, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, aumentaram 52% em comparação com o primeiro semestre do ano passado. No topo da lista dos estados brasileiros, o Amazonas figurou com a maior taxa de queixa de violações contra pessoas com mais de 60 anos. O segundo lugar no ranking foi ocupado no período pelo Distrito Federal com 226 denúncias por 100 mil, seguido do Rio Grande do Norte, que apresentou a taxa de 210 reclamações. Manaus tem mais de 74 mil pessoas diagnosticadas com diabetes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Amazonas, Sensa. Para chamar atenção para a prevenção e tratamento da doença, o órgão lançou no último sábado a campanha anual de controle do diabetes. As ações ocorrem até o dia 18 deste mês de novembro nas unidades básicas de saúde e as UBSs da capital. Este ano o tema central da campanha é Olhar para o Diabetes. A ação faz um chamado especial à prevenção e ao tratamento adequado da doença, a fim de evitar complicações e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Dia Mundial do Diabetes, celebrado neste 14 de novembro, foi criado em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. O dia foi escolhido em homenagem ao nascimento de Frederick Banting em junho, que junto com Charles Bess descobriu a insulina em 1921, no início do século XX. O orçamento do Estado previsto para 2017 na proposta de lei orçamentária enviada pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa será de 14,680 bilhões, o que significa que não apresentará crescimento em relação ao que está sendo executado no atual exercício de 2016. Com a projeção de receita estimada para 2017 em 14,821 bilhões de reais, o orçamento deverá se manter também na casa dos 14 bilhões. Na mensagem enviada à Assembleia Legislativa, o governo ressalta as dificuldades financeiras em vista do enfraquecimento da economia brasileira e aponta para a necessidade de o Estado continuar a adotar uma efetiva racionalização dos gastos públicos, com posturas ainda mais austeras e a necessidade de reformas estruturais para colocar as contas em ordem, além de buscar alternativas para impulsionar o desenvolvimento regional. A projeção orçamentária feita com base na receita do ano corrente prevê uma queda de aproximadamente 1,4 bilhão de reais no orçamento de 2016 em relação ao que estava previsto, puxado pelas perdas de arrecadação do Estado, o que explica a falta de crescimento para 2017. O secretário de Fazenda, Afonso Lobo, explica que a queda na arrecadação estadual foi em decorrência do enfraquecimento da macroeconomia nacional, que vem apresentando o recuo do Produto Interno Bruto PIB há 6 trimestres consecutivos, a mais longa série de queda da história. Polícia. Moradores de Cacau-Pereira estão pedindo providências à polícia e às autoridades ambientais de Iranduba em relação ao bar Coqueirinho, que, de acordo com os denunciantes, vem perturbando o sossego público todos os fins de semana. Segundo uma dona de casa que pediu para não ter o nome divulgado, o estabelecimento funciona na rua principal do distrito com música ao vivo em alto volume nas noites de sexta, sábado, domingo e nos feriados. Ainda de acordo com a denunciante, além do barulho excessivo que impede a vizinhança de dormir, ainda tem as frequentes brigas e até tiroteios que põem em constante risco a população do Cacau-Pereira, principalmente os frequentadores do local. A moradora que ligou para a nossa redação também informou que um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas está em andamento e vai ser encaminhado esta semana ao Ministério Público, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Polícia Civil e Militar, chamando ou clamando por providências que venham disciplinar o horário de funcionamento deste bar, o Bar Coqueirinho. Ontem à noite, um clima de tensão tomou conta dos motoristas de ônibus, principalmente da Global Crim, depois de mais uma tentativa de assalto e que culminou com a morte do motorista do transporte coletivo. Eu vou conversar novamente com o Alberto Pellegrini antes que ele comece o noticiário policial para saber como é que está o clima na Global Crim
e que providências serão tomadas para que os ônibus voltem a circular? A população está sendo penalizada nesse início de segunda-feira, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, mais uma vez aí nós voltamos a falar em relação a esse assunto. Paulo, nós estamos nesse momento na Alameda Cosme Ferreira e nós podemos observar, Paulo, que apesar de nós estarmos aí no meio de um feriadão, né? Nós temos aí paradas de ônibus completamente lotadas. O ponto de ônibus que fica próximo aqui ao 6h14 em Manaus. Vamos retomar o contato com o Alberto Pellegrini dentro de instantes para que ele possa trazer mais detalhes sobre esta paralisação nesta segunda-feira da Global Crim. São os funcionários, são motoristas e cobradores que estão protestando pela falta de segurança e pela morte de um colega de trabalho, um ônibus da Global Crim que foi assaltado ontem à noite. Felizmente, os 2 bandidos foram presos, foram espancados e levados para o João Lúcio. Pellegrini, prossiga. Muito bem, Paulo, nós falávamos sobre a situação dos pontos de ônibus, das paradas de ônibus na zona leste da cidade. Como eu dizia, eu passei agora há pouco, nós estamos ainda na realidade na Alameda Cosme Ferreira, completamente lotadas, Paulo. Os passageiros estão se valendo do transporte alternativo, né? As famosas amarelinhas que levam até a Bola da Suframa, e quem tem um trocado a mais de lá pega o táxi lotação até o centro da cidade. No mais, Paulo, o que a gente observa é que muita gente nas paradas de ônibus até o presente momento. Toda a zona leste da cidade, sem exceção, todos os bairros da zona leste da cidade estão sem coletivo nesse momento. Pellegrini, há pouco falávamos sobre a M70 e o Alberto Zegdeg também nos contava de que pouca gente chegou a Manacapuru, pelo menos até o momento, para esse feriado prolongado, já que amanhã é aniversário da Proclamação da República, o famoso 15 de novembro. E eu te pergunto, você esteve na M70, também observou que o movimento não era dos maiores? Pois é, Paulo Guerra, não foi dos maiores não, nós observamos sim, bem abaixo do que fora ano passado, nessa mesma época do ano, Paulo, no mesmo 15 de novembro, bem pouca. Eu, inclusive, ontem estivemos lá onde você já esteve comigo uma vez, lá no balneário Três Irmãos, lá do Acreano de Sena Madureira, seu Edson, aquele abraço. Estive lá, Paulo, e nós conversávamos justamente sobre isso. Movimentação bem abaixo dos feriados anteriores. Ontem na M070, um dos principais restaurantes, um dos principais pontos, né, de atrativos da M070, que é o restaurante Três Irmãos, ali à altura do quilômetro 25, não estava com sua lotação completa, Paulo. Portanto, é o reflexo da crise. Muita gente deixa de sair e prefere ficar em casa para não gastar dinheiro, Alberto Pellegrini. Pellegrini, você já está com informações sobre os bandidos que assaltaram esse ônibus da Global Crim? Sim, Paulo, já temos essas informações. Eles passaram por procedimentos, inclusive cirúrgicos, porém, na madrugada já foram liberados para ser entregues à polícia, e assim foi feito, Paulo. Ou eles já foram prestar depoimento, já foram liberados do pronto-socorro João Lúcio, irão prestar depoimento e posteriormente serão presos. Pois é, quando você falou liberados, pensei que já estavam na rua de novo. Não, Paulo, não, saíram do João Lúcio, né? Infelizmente, deixaram a morte para serem presos, né? Eles, apesar de muito feridos, quem viu a situação, quem teve acesso a fotos ou quem esteve no local, como foi o caso da nossa reportagem ontem, pensava que esses aí não escapam não, mas já foram inclusive liberados, Paulo. Alberto Pellegrini vai trazer agora os acontecimentos da noite e madrugada, o balanço dos acontecimentos do final de semana. Fique à vontade, Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que no pronto-socorro Platão Araújo, uma movimentação considerada muito intensa, principalmente na noite de sábado para domingo, quando o pronto-socorro Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular, recebeu 4 pessoas vítimas de acidente de trânsito, uma pessoa que foi agredida a murros, chutes, socos, pontapés, bofetes e um violento rabo de arraia.
Essa confusão, Paulo Guerra, deu-se devido a um triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Um homem conhecido como Domingos, moreno, metido a bonito, estava com a mulher de um outro homem. Esse homem descobriu, partiu pra cima do Domingos. Aí a briga não foi nada tranquila, Paulo. Uma briga realmente daquelas de quase acabar em morte. E um desses homens, o Domingos, saiu com uma paulada na cabeça. Ele já saiu para trabalhar no dia de hoje, mas está com a cabeça cheia de galo devido a algumas pauladas pelo corpo. Há quem diga assim, mas que paulada foi essa? O pau não era dos maiores, mas deu essa confusão no bairro da Paz. Outra ocorrência, outro registro de briga aconteceu na Avenida Itaúba, quando 2 homens se desentenderam em uma briga de trânsito. Um deles acabou levando um tubaço no meio do olho e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. No pronto-socorro 28 de agosto, a movimentação também foi considerada fora dos padrões do dia a dia. 8 ocorrências tão somente da noite de sábado para domingo, 4 delas por agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Um homem caiu de sua motocicleta na área da Avenida Constantino Nery. Ele vinha fazendo piruetas, passava por um, passava por outro, até que bateu no para-choque do Massaveiro e saiu rebolando pelo asfalto e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, agitou o gigante, principalmente na noite de ontem. Entretanto, Paulo Guerra, antes, na noite de sábado para domingo, foram registrados 3 pessoas que deram entrada à vítima de arma branca, ou seja, levaram facadas pelo corpo. Um homem também deu entrada à vítima de arma de fogo, ele levou balaços pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Nessa ocorrência de bala, Paulo Guerra, aconteceu no bairro Novo Aleixo, quando um homem foi morto e o outro levou 4 balaços pelo corpo. Esse homem que levou 4 tiros, 2 no peito, 1 no braço, outro na perna, está em estado muito grave, internado no pronto-socorro João Lúcio. No plantão de ontem para hoje, um homem deu entrada vítima de agressão física. Foi muita peia. Ele se envolveu em uma briga de bar. Ele bebia alegremente com seu colega de copo. Os 2 estavam bebendo tranquilamente. Até que um deles, o elemento conhecido como Valdir, metido a brabo, puxou. Na hora que a conversa estava boa, começaram a se desentender. Só que o acreano tinha tomado umas a mais e deu-lhe um bofete, deu-lhe um tabefe no seu colega de copo. Não satisfeito, o Valdir, o valentão do Coroado, ainda deu-lhe 2 cadeiradas em seu oponente. Depois saiu todo metido, andando, todo se balançando pelas ruas do Coroado. O Valdizão do Coroado bateu em seu colega de copo. Agora quem for beber com o Valdir tem que ter cuidado. Valdir, larga-lhe a peia em seus colegas de copo. É bom que se diga que é o Valdir do Coroado, lá do bairro do Coroado. O Valdir do Coroado deu-lhe no seu colega de copo. Moçada da Wanda, Alameda, Cosme Ferreira, estão rindo à toa hoje, saindo lotados, todas as viagens lotadas, acenando aqui para nossa equipe de reportagem aqui do Jornal da Manhã, que está nas ruas da cidade, acompanhando a greve dos rodoviários da empresa Global Green.
Paulo Guerra, notícias de polícia. Ontem à noite, a movimentação foi das maiores no bairro da Compensa. O soldado do batalhão de trânsito Alcioli foi baleado por bandido à noite de ontem no bairro da Compensa. Mesmo ferido, ele ainda baleou um dos bandidos. Eram dois. O soldado Alcioli levou 2 tiros, um no peito, outro nas costas. Ele já passou por procedimento cirúrgico e continua internado no pronto-socorro João Lúcio. Nós estamos aí, fomos em busca de um boletim oficial, mas nós não conseguimos ainda nada de oficial. Nós sabemos apenas por colegas de polícia que ele está em estado estável e não corre risco de morte. O bandido também está ferido e também está internado. Soldado Alcioli do batalhão de trânsito, sempre atuante, ficava ali na área do Conjunto Viver Melhor, foi baleado à noite de ontem no bairro da Compensa. Bandidos atiraram no soldado Alcioli, que estava de folga, estava curtindo sua folga, saindo de casa, quando foi alvejado por bandidos. Olha a morte! Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem foi golpeado por uma faca à noite de ontem. Aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares e tudo aconteceu assim. 2 homens estavam de novo numa bebedeira. De repente, Paulo Guerra, houve um desentendimento. Daí os dois começaram uma discussão. Essa discussão foi se acalorando. Essa discussão foi tomando proporções ainda maiores. Era palavrão pra cá, era palavrão pra lá, até que um soltou a pérola. Tu é corno. Rapaz, quando falou que o outro era corno, o homem puxou a faca da cintura, o outro não estava vendo. Uma mulher desesperada ainda disse: olha a faca, João, olha a faca, João. O João nem olhava. Olha a faca, João. De repente, o valentão puxou a faca e deu-lhe 2 facadas no peito de sua vítima, que continua internado em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. Fato deu-se por volta de 1h dessa madrugada, quando o João quando alguém lhe disser: olha a faca, João, tu te abre teu olho, é que a morte está chegando perto e todo mundo agora parece estar andando com lá no Zumbi do Palmares. Quem não anda com a faca, anda com o teçado na cintura, no glorioso bairro Zumbi dos Palmares, onde as diferenças são resolvidas na ponta de uma faca. Moradores do bairro de São Francisco apelam à polícia, apelam à Secretaria de Segurança, que arrastões estão acontecendo frequentemente no local. Nós vamos levar essas informações pessoalmente ao secretário Sérgio Fontes, que não dá moleza para bandido. Quem está dando moleza é a SICOM da área lá, rapaz. O pessoal está fazendo graça lá no bairro de São Francisco. Vamos levar as informações ao secretário Sérgio Fontes, que faz sem dúvida um maravilhoso trabalho à frente da Secretaria de Segurança. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. À noite, madrugada, a Polícia Militar esteve nas ruas. Várias blitz foram realizadas em toda a cidade. Muitas motos apreendidas, muitos carros irregulares também apreendidas. Bandidos foram presos também durante toda a noite e madrugada. 2 homens que estavam prontos para cometerem assalto a coletivo foram presos à noite de ontem no bairro, na área da 7ª SICOM. Bandidos também foram apreendidos somente nesse final de semana. Assaltantes de ônibus, 6 foram presos na pela Secretaria de Segurança, e outros tantos durante a semana também foram apreendidos. Infelizmente, não foi o suficiente, e morreu ainda um motorista de uma empresa de transporte coletivo. Mas agora,
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Atenção. Covardia, ciúme, desespero e morte. Uma mulher de 36 anos foi assassinada com 4 tiros. O principal suspeito é o companheiro da ex-namorada. E tudo aconteceu assim. Era praticamente final da tarde de sábado, quando uma vendedora de CD estava trabalhando nas proximidades de um shopping na Avenida Grande Circular. Ela vendia DVD dos mais variados gêneros. Vendia filme de romance, vendia filme de tudo quanto era tipo de filme. De repente, Paulo Guerra, ela estava trabalhando. Quando se aproximou o homem, ele atravessou a Avenida Grande Circular, deixou a moto lá do outro lado da rua, chegou perto da mulher e atirou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Essa mulher de 36 anos que morreu, ela tinha um relacionamento amoroso com uma outra mulher, conhecida como Carol. Daí o relacionamento acabou, tudo ficou tranquilo. Aí a Carol arranjou um namorado. O namorado tinha muito ciúme dessa mulher, né? E tinha ciúme dessa mulher com a namorada dele. Ele não se garante, né? Tava com medo de perder a parada e foi lá e assassinou essa mulher. Antes, Paulo, há uma semana atrás, aproximadamente, esse homem já tinha ameaçado essa mulher. Olha, não te mete mais com Carol, que Carol é minha. Mas parece que bateu a saudade na Carol e ela foi vista conversando mais uma vez com a vítima. Daí o homem resolveu matar o seu desafeto. Ele estava perdendo para outra mulher e resolveu matar. O bandido covarde, assassino, que não se garante, continua foragido. Um rapaz de 18 anos foi barbaramente assassinado a tiros. Tudo aconteceu no loteamento dos Buritis. Ele voltava de um balneário, ele voltava de uma festa. Nessas festas que tem aí de grupo, né? O pessoal faz grupo de zap e vai pra festa. Na volta, esse rapaz foi barbaramente assassinado. Não se sabe ainda o motivo e nem tampouco quem assassinou esse rapaz que tinha apenas 18 anos de idade. A família chegou no local e se deparou com o corpo. Foi uma cena lamentável, muito triste que aconteceu no loteamento do Buriti. Quem mora mais aí por cento pergunta: pra onde é esse Buriti, rapaz? O Buriti fica ali na área do Nova Cidade, por trás do conjunto João Paulo, ali por trás daquele conjunto do Papa, é lá que fica o loteamento dos Buritis. Mistério. Não se tem pista da motivação, nem tampouco de um assassino. Ele matou um homem de 27 anos. O crime aconteceu quando esse homem fazia compras em um mercadinho no próximo à hora do almoço. Foi no bairro Novo Aleixo. Aliás, o bairro Novo Aleixo foi visitado pela morte durante esse final de semana. Esse foi o primeiro caso. Esse homem estava no mercadinho. Ele comprou uma Coca-Cola, comprou também 1 quilo de farinha do Arini e estava voltando para casa. Quando estava na porta do mercadinho, ele foi barbaramente assassinado. Não se sabe quem foi, nem tampouco qual foi a motivação desse crime. De novo, festival de bala no Novo Aleixo. Paulo Guerra, um crime que chamou muita atenção de todos os moradores da área e tudo aconteceu assim. 2 homens,
Um de 23, outro de 26 anos, estavam em um carro modelo Citroën. Eles estavam passeando pelas ruas da cidade quando de repente uma moto começou a persegui-los. Daí eles imprimiram alta velocidade. O Citroën na frente, a motocicleta com 2 homens atrás. Quando eles entraram ali pro lado do Clube do Trabalhador no SESI, entraram para o bairro Novo Aleixo. De repente a moto alcançou os dois. O da garupa, a morte estava na garupa. O motoqueiro fantasma sacou uma pistola e disparou 10 tiros. 4 dos balaços atingiram o homem que estava dirigindo o carro. Ele está em estado gravíssimo, internado no pronto-socorro João Lúcio. O outro homem que estava no banco do carona recebeu 6 balaços e acabou morrendo no local. A movimentação foi das mais intensas. O carro, quando começou o festival de bala, ainda estava em movimento e colidiu com o Celta, que estava parado na calçada. Um homem morreu e o outro agonizava dentro do veículo. A polícia foi acionada, o SAMU levou o ferido e constatou naquele momento e constatou na hora a morte do passageiro desse Citroën. O crime aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro Novo Aleixo. O último registro. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Desde as 23h40 da noite de ontem, quando eu e o companheiro Hamilton Cabral estávamos de plantão na difusora, Paulo Guerra, naquele momento, a nossa unidade externa se deslocava para a Alameda Cosme Ferreira. Havia informação de um assalto a um coletivo e que os bandidos estavam sendo linchados por populares. Nós chegamos ao local, Paulo Guerra, e estivemos em loco e vimos 2 homens apanhar muito de populares. Eles estavam revoltados. Esses 2 bandidos haviam acabado de assaltar um ônibus e ferir a faca o cobrador e o motorista do ônibus. Na verdade, uma cobradora, uma senhora que levou 2 facadas. O motorista também levou uma violenta facada no peito e foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. Naquele momento, o estado dele era gravíssimo. Ele dava entrada no pronto-socorro e imediatamente era transferido para o centro cirúrgico. Lá, de tudo foi feito para salvar a vida do motorista. Nesse mesmo momento, uma sessão de espancamento em 2 bandidos, nos 2 latrocidas, acontecia. A polícia chegou no local e salvou os bandidos. Se não é a chegada da polícia, os bandidos iriam morrer na mão da população. Nesse mesmo momento, o motorista passava por cirurgia e, infelizmente, o motorista da Global, que estava trabalhando para sustentar sua família, ele dirigia o coletivo da linha 093, era por volta de 22 horas, quase 23 horas, quando seu ônibus foi assaltado. Paulo Guerra era na Alameda Cosme Ferreira, na entrada do conjunto Castanheiras. Após passar por cirurgia, infelizmente, o motorista da Global, o Feitosa Silva, acabou morrendo. Ele tinha 42 anos de idade e morreu vítima de bandidos, morreu vítima de assalto na área da zona leste da cidade. Os bandidos também foram levados para o pronto-socorro João Lúcio. Quando chegou a notícia de que o motorista havia falecido, funcionários populares, rodoviários foram até ao pronto-socorro João Lúcio e populares queriam invadir o pronto-socorro e fazer justiça com as próprias mãos. Eles fizeram um protesto e, se não é a chegada da polícia, eles com certeza iriam buscar lá dentro do João Lúcio os bandidos que estavam naquele momento, Paulo Guerra, internados lá naquele local. A situação foi realmente muito complicada a noite de ontem.
Os bandidos, após passarem por procedimentos de curativos e etc., foram liberados para a polícia. A polícia os levou e eles prestaram depoimento. No primeiro momento no 9º distrito, depois para a delegacia de homicídio. Mas o fato triste dessa história é que o motorista da Global, infelizmente, acabou morrendo. Ainda em relação a esse assunto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, paradas de ônibus completamente lotadas em toda a zona leste da cidade. Todos os bairros da Zona Leste estão sem o transporte coletivo, que devido a protestos em relação ao assassinato do motorista, os motoristas e cobradores cruzaram os braços e a empresa está nesse momento sem transporte, os moradores estão sem transporte coletivo, já que a Global está paralisada. Não tem ônibus na Zona Leste da cidade nesse momento. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Últimas notícias. Às vésperas de apresentar a reforma da Previdência, o governo avisou as centrais sindicais principais opositoras das mudanças que pretendem retomar convênios para que elas toquem cursos de capacitação profissional. A ideia do Ministério do Trabalho é oferecer cerca de 100 milhões no programa que seria apresentado até o fim do mês. A proposta esbarra na falta de disposição de parte das entidades para assinar acordos do tipo que já renderam ações por fraudes no passado. Cláudia Cruz será ouvida por Sérgio Moro na próxima quarta-feira. Segundo as investigações, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça com parte de valores de uma propina de cerca de $1,5 milhão, supostamente recebida pelo marido, Eduardo Cunha. O Senado deverá votar nesta semana o projeto que reabre o prazo para o brasileiro que mantém recursos no exterior não declarados regularizar sua situação junto à Receita, a chamada repatriação em 2007. O prazo de adesão ao programa terminou dia 31. Esportes. Atacante do Xangai da China, Hulk é o jogador brasileiro mais bem pago do futebol mundial. Ganha mais até mesmo do que Neymar, grande destaque do país e uma das estrelas do Barcelona. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Hulk é o 4º jogador mais bem pago do mundo. Ele recebe cerca de 16,6 milhões de libras, ou 72 milhões de reais por ano. O jogador que já passou por Porto de Portugal, Zenit da Rússia, só fica atrás de Cristiano Ronaldo, 18,9 milhões de libras por ano do Real Madrid. Lionel Messi também com 18,9 milhões do Barcelona e Gareth Bale, 18,2 milhões de libras também do Real Madrid. O quinto colocado na lista é o meia francês Paul Pogba com 15,1 milhões que trocou a Juventus pelo Manchester United. As forças iraquianas reconquistaram a cidade antiga de Nimrod, um sítio arqueológico localizado a 30 quilômetros ao sul de Mossul, no norte, e em parte destruído pelo grupo Estado Islâmico desde sua instalação no Iraque, anunciou o exército. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ampliou por mais 60 dias neste domingo o estado de exceção e emergência econômica em vigor desde janeiro passado. Procedo constitucionalmente a prorrogar o estado de exceção e emergência econômica em todo o território nacional para continuar governando e enfrentando a guerra econômica, apoiando o povo, disse Maduro em seu programa semanal de televisão. Em sua primeira entrevista após ser eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump voltou a afirmar ontem que irá construir um muro na fronteira com o México e estimou em até 3 milhões o número de pessoas que podem ser inicialmente deportadas do país. Mas o republicano abrandou um pouco o discurso em relação ao sistema de saúde do atual presidente e também aproveitou para elogiar enfaticamente sua adversária, a democrata Hillary Clinton, e o marido dela, o ex-presidente Bill Clinton. Ao lado da mulher, Melanie, e de seus 4 filhos mais velhos, Donald, Eric, Bianca e Tiffany, ele concedeu entrevista à jornalista Leslie Stahl para o programa 60 Minutos da CBS. Uma tentativa de socorrer estados em dificuldade sem citar impacto fiscal no caixa do Tesouro Nacional, o governo do presidente Michel Temer vai autorizar governadores a captar empréstimos no exterior, dando como garantia receitas futuras. O primeiro da fila é o Rio de Janeiro. Nesta segunda-feira, as equipes do Banco do Brasil e do governo do Rio vão se reunir em São Paulo para analisar a montagem de uma operação de captação de recursos no exterior, oferecendo como garantia e receita futura de royalties do petróleo. Por enquanto, segundo a equipe de Temer, essa é a ajuda que o governo pode oferecer e não há espaço para liberar recursos aos estados. A Organização Mundial da
Saúde afirmou que 422 milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes. Os dados são de 2014. Em 1980, os diabéticos eram 108 milhões, o número quase quadruplicou em pouco mais de 3 décadas. Segundo a agência da ONU, a doença é a maior causa de cegueira, problemas renais, ataques do coração, derrames e amputações. A prevalência de diabetes tem aumentado de forma mais rápida em países de baixa e média renda. Em mensagem para marcar o Dia Mundial de Combate ao Diabetes deste 14 de novembro, o secretário-geral da ONU quer mais ações de prevenção e para melhorar o sistema de serviços de saúde. Ban Ki-moon disse que o objetivo é que todas as pessoas que tenham essa doença debilitante possam receber o apoio que precisam. Ele afirmou que, como os pacientes não sentem dor e as mudanças são graduais, as pessoas só percebem que têm um problema quando começam a perder a visão. Em meio à polêmica tentativa de limitar os gastos da União pelas próximas 2 décadas, o governo Michel Temer deve conceder novos reajustes a servidores federais até o fim do ano. A divergência entre o discurso de ajuste fiscal e a abertura dos cofres públicos para categorias específicas tem mobilizado os servidores que ainda não foram contemplados com reajustes que prometem pressionar o Palácio do Planalto nos próximos meses. Esses reajustes devem impactar em cerca de 50 bilhões os cofres da União nos próximos 4 anos. O governo, entretanto, justifica que o aumento estava previsto no orçamento e foram negociados com as categorias pela gestão petista antes mesmo da chegada de Temer ao Planalto. 8 pessoas morreram nesta segunda-feira em um atentado suicida executado por homens-bomba em um oásis ao sudoeste de Bagdá, uma região que geralmente fica à margem desse tipo de violência, anunciaram as autoridades. O ataque em Al-Tamer foi executado por 6 pessoas e deixou 6 feridos, de acordo com as mesmas fontes. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com a Tribuna da Bahia. Pastor é morto a facadas em Porto Seguro, suspeita preso. O Globo, Rio de Janeiro. Terremoto força milhares a deixarem suas casas na Nova Zelândia. Alerta de tsunami foi retirada. Folha de São Paulo. Trump diz que deportará 3 milhões de imigrantes assim que assumir. O Estado de São Paulo. Delação da Odebrecht vai dobrar ações da Lava Jato, afirmam investigadores. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Hamilton vence em Interlagos e Felipe Massa se despede com lágrimas. Foi muito choro. Valor econômico. OMC considera ilegais programas da política industrial brasileira. Estado de Minas. Rombo da Previdência dos Estados estimado em 100 bilhões. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. Navio de carga afunda a caminho de Fernando de Noronha. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policial militar morre em assalto no Ceará. Velório ocorre em Quixadá. Porto Alegre, 0 hora. 56% dos juízes federais apoiam fim do foro privilegiado. O Brasil Econômico. Maior superlua em quase 70 anos será vista nesta segunda-feira. Edições impressas locais, agora. 2 homens são executados com mais de 10 tiros no mutirão. A crítica. Legislativo versus Judiciário. Poderosos brigam por super salários. O Em Tempo. 6 meses de Temer. O que mudou no país? Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. A nossa próxima edição amanhã às 5:45. Em instante chega aqui mais um super campeão de audiência, a Grife dos Comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6:52 em Manaus. Difusora.